falando até de algumas questões mais técnicas. O que o Supremo está fazendo ao mudar a própria regra? Está se espelhando em pelo menos 4 países onde o foro não privilegia. Existe um cerco, digamos assim, uma regra para que esse foro não seja usado de acordo com manipulações processuais. Estou falando do caso, por exemplo, de Portugal, França, Espanha e Colômbia. Esse voto do ministro Gilmar Mendes, que orienta aí essa maioria até agora, Gilmar Mendes, que é decano do Supremo, ele basicamente está mirando o quê? Evitar que os próprios investigados consigam ser os autores do andamento do processo ou de onde ele pode gerar. Porque a gente está falando aqui, e até com uma certa naturalidade, porque não é a primeira vez, tem vários casos, que os parlamentares querem? Antes amavam foro privilegiado, todo mundo queria se eleger por causa do foro. Agora não querem mais por quê? Porque eles querem ter o que eles consideram chances para que eles prosperem ou não. Lembrando, eles estão sendo investigados, só se abre inquérito quando tem muito indício. Se está no Supremo é porque já teve denúncia. Então, são casos de crimes que não são só alegações, são crimes ali que têm indícios sustentados. E apesar de estarem nessa situação, eles querem ser os donos dos próprios processos, das próprias investigações. É disso que se trata. Apesar de não ser um assunto novo, a gente vê essas mudanças, a intenção é essa, olhar para o Supremo e achar, não, acho que com o ministro Alexandre de Moraes não vou conseguir, ou outros ministros, o Supremo pega pesado, quando na verdade cumpre a lei, vou tentar aqui no judiciário de primeira instância. E o que seria, por exemplo, uma manipulação? O próprio Supremo diz, olha, você renunciar a um mandato porque você enxerga que é melhor você ir para a primeira instância, enfrentar ali em outro lugar, do que continuar deputado, senador, enfim, qualquer outro cargo de foro. Isso é manipulação processual. Essa é a base da ideia que o Supremo quer combater e que já tem maioria. Julgamento não terminou, teve a vista do André Mendonça, mas é esse o ponto. Eu queria citar só um caso que está embasando também, além do que a Raquel citou, que é o seguinte, o Natan Donadon. Vocês vão lembrar, lá em 2010, o Natan renunciou ao mandato, ele estava sendo acusado de formação de quadrilha, peculato e também outros crimes. E aí ele renunciou para quê? Para fazer esse movimento. Olha, eu mando no andamento do meu processo. E aí foi para a Justiça Federal. Só que aí, como o Supremo enxergou isso, um ato de fuga do assunto do plenário do Supremo para ir lá para a primeira instância, o plenário do Supremo desconsiderou essa renúncia e prosseguiu o julgamento.